Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Certicast, nosso podcast de certificação digital e empreendedorismo. E antes de começar, eu queria muito agradecer a todos. Esse é o primeiro episódio que nós vamos gravar depois do lançamento, né? E eu fiquei muito feliz com a repercussão, quantidade de pessoas que têm me procurado e falado comigo no Instagram, aqui também pelo YouTube. Então, muito obrigada a todos que gostaram, né? Se identificaram com a proposta. E só para lembrar, né, e reforçar, a intenção desse podcast é realmente promover discussões de dia a dia, de assuntos que são realmente rotineiros do nosso mercado. Então, conseguir identificar o que é importante para o agente de registro que está ali e cuida de tudo do seu ponto de atendimento sozinho, até o dono de AR que tem lá seus desafios, né, também dentro da sua esfera. Então, sou muito grata a todos que assistiram, compartilharam até agora. Espero que vocês continuem gostando. E no episódio de hoje, eu tenho o Samuel Vitti. Ele é sócio-diretor e fundador da AC Plano Digital. Então, ele tem uma trajetória aí brilhante que eu me inspiro muito e eu espero que sirva também, né, de inspiração para vocês. Ele conseguiu dentro da autoridade de registro dele trazer outros serviços, agregar outros produtos e fazer com que o negócio dele vá além da certificação digital. E eu acredito que esse é um dos temas muito relevantes, né, que nós discutimos bastante no dia a dia, de como fazer essa transformação, de como vender outros produtos e serviços além da certificação digital. Então é isso, Samuel, seja muito bem-vindo ao Certicast. Eu queria que a gente começasse falando um pouco aí sobre a tua história, né? Como você chegou à ICP Brasil? É um prazer participar do Certicast. Parabéns inicialmente pela iniciativa, né? Acho que é algo que nós temos que compartilhar conhecimento, nós entre as empresas de certificação. Não ser aquele mundo fechado onde, claro, nós temos a concorrência, atuar no mesmo mercado, às vezes em regiões parecidas, algumas AEs, mas conhecimento nunca é demais, né? Bom, eu entrei no mercado da certificação em 2014 para 2014, né? Então eu trabalhei muitos anos numa empresa da área de alimentos, trabalhei na área de vendas, fui agricultor por um tempo, produtor de produtos orgânicos, e conheci certificação através de um amigo que trabalhava nessa área. Enfim, eu trabalho com ele, não deu certo. A empresa de certificação com a qual nós estamos vinculados, eu como agente de negócios, tivemos problemas. Eu fui um dia pedir ajuda na SafeWeb, pedi orientação de como prosseguir e me propuseram que abríssemos uma R, eu e um sócio que eu tinha na época. Então, ambos sem recursos para investir, procuramos um investidor. Encontramos um investidor que fez parte da empresa. No início, esse primeiro colega que foi comigo na SafeWeb acabou que não continuou no projeto. Então, eu segui, iniciando lá em 2015, né? A Plano Digital tem ali a sua criação aí no cartão CNPJ de julho de 2015. Nossos primeiros certificados, nossos 2 primeiros certificados foram emitidos em dezembro de 2015, e de lá para cá foi um crescimento constante, assim, com muito combustível gasto, sola de sapato, pneu do carro, correndo atrás. Hoje as coisas estão mais online, né? Embora eu acho que nem tudo possa ser tratado exclusivamente como... Por mais que trabalhemos no mundo digital, mas não pode ser tudo à distância, tem que manter o relacionamento e o olho no olho para algumas coisas, né? Principalmente no momento de fechar algumas parcerias, alguns negócios. E foi com base em muita transparência que nós começamos a crescer, né, em honrar os nossos compromissos, o que foi combinado ser cumprido, e não tem segredo. Eu costumava dizer, por ter trabalhado muitos anos numa empresa de alimentos, que quem vendia salsicha ia vender certificado, e eu não vejo isso diferente.
Tudo é uma relação de confiança do fornecedor com quem está adquirindo. E com base nisso, a partir de um certo período de existência da empresa, de estar conseguir entender que poderíamos usar o certificado digital como um gerador de novos negócios. Entendi. É interessante porque geralmente o pessoal que entra na certificação digital vem de outros negócios, né? E você falou que trabalhou muitos anos numa empresa. Então, claro, você também teve lá o seu negócio de produtos orgânicos, mas a gente poderia dizer que o empreendedorismo realmente despertou em você depois da Plano Digital? Ou você acha que era algo que, assim, você sempre teve vontade, você já se via empreendendo em alguma área? Eu, desde jovem, adolescente, eu me vi empreendendo em alguma área, não sabia o quê. Só que a forma como eu fui criado, enfim, era aquela questão, estuda para ter um bom emprego, estuda, tenta passar num concurso. Concurso público nunca me atraiu, só respeito quem gosta, né, quem tem vocação para isso, mas a mim nunca foi uma coisa que me atraiu. Então, no começo lá, com os meus 17, 18 anos, tinha muito mais aquele exemplo, trabalha por muitos anos numa empresa, tem uma carreira sólida. Quando eu tive isso, eu vi que não era o que eu queria, quando eu comecei com alguns anos. Só que por conta de bancar estudos, de sobrevivência, eu mantive um emprego no qual eu cresci, né, na empresa que eu trabalhava, né? Mas chegou um momento que foi me dada a opção de uma transferência para um lugar que até era bom, mas eu não queria mais continuar. Então a opção foi pela saída, né? A minha mãe era costureira, então ela já era mais idosa na época, quase 70 anos, e eu queria abrir um negócio de confecção com ela, e ela me disse, eu já trabalhei demais, não venha inventar nada para me dar trabalho, eu já sou aposentado, né? Pensei em abrir loja, pensei em infinidade de coisas. Aí acabei empreendendo no ramo de agricultura, no qual, por falta de conhecimento prático, né, tinha o conhecimento já da minha infância de agricultura, mas não na produção de verduras orgânicas. Tinha toda a receita para dar errado e como deu, né? Aí, passado isso, para sobreviver, vendi capacho de porta em porta, vendi tapete, vendi chocolate por um tempo, o que fosse possível, né, ser vendido, né. Mas então sempre assim, eu vi que vender não tem muito mistério, né, tem que ser claro e franco. Eu me sinto mal como cliente algumas vezes quando tentam me passar alguma coisa que o produto que está sendo oferecido não faz, ou tentam me passar uma imagem de que, por exemplo, enfim, que eu me sinto enrolado, né? Estão tentando, só querem o meu dinheiro, não querem que eu tenha satisfação com o produto. Então, por conta disso, são lições que eu aprendi. Na hora de vender, tu tem que ser transparente, tem que mostrar o que o produto faz, o que o teu serviço faz, e ser honesto com o cliente de forma que ele se sinta bem atendido e se sinta prestigiado. Então, não tem outro segredo. Eu também acredito que quem vende, né, sempre vai ter o que vender, é o que mais existe aí. Só que aí eu enxergo, eu queria entender um pouco como foi esse teu crescimento, porque a gente, se foi algo realmente planejado, e como você viu que um novo caminho de crescimento seria agregar outras soluções. E por que eu pergunto isso? Primeiro, tem muitas pessoas que abrem lá um ponto de atendimento, porque você é do interior, né? Você também poderia, talvez alguém poderia pensar, jamais, não vou me tornar um AC aqui no interior, isso é coisa para uma empresa maior, em outro lugar. Como você enxergou realmente essa oportunidade de não ter essa limitação, né? Que muitas pessoas, muitos pontos de atendimento, AR da ICP Brasil, chegam ali e
param, né? Assim, nossa, consegui meus clientes, e eu enxergo que essas são as pessoas que hoje enfrentam mais dificuldade, porque quem cresceu em torno de uma localidade, de uma região, eu não tenho dúvida de que é referência local, que contém uma carteira de clientes muito fiéis, mas em compensação você não consegue competir. Você vai lá, domina uma região e daqui a pouco você não tem mais novas ambições e você só vai começar depois a brigar com a concorrência, né? Já que não tem um cliente novo para você conquistar, quando você não tem essa pretensão, né, de expansão realmente. Como ocorreu essa expansão da Plano Digital? É uma empresa nacional hoje, né? Isso, hoje nós temos atendimento em cerca de 180 locais a Plano Digital, 9 estados, a maioria deles, claro, no Rio Grande do Sul, talvez 80% disso, né? Mas nosso plano de crescimento para presença, se possível, em todos os estados brasileiros, né? Mas não vamos brigar por isso, né? Não, comigo não. Não vamos. Eu vejo assim, quando eu conheci o certificado digital, eu conheci direto esse modelo através da empresa que eu trabalhei, né, como representante. Eu conheci o modelo de postos de atendimento, de expansão. Então, para mim, era isso. Quando eu entrei, abrimos a empresa, abri com esse foco. Depois que eu fui entender que havia empresas, sim, com atendimento mais fixo, por exemplo, um local de atendimento, a Aeris com um local de atendimento, né, que é a matriz da empresa, e que não buscavam essa expansão e sobreviviam daquele jeito, mas muitas delas se acostumaram num período que se emitia menos certificado, porém, poucos eram os locais que ofertavam, as empresas que ofertavam. Então, em alguns locais tinha quem atender 150, 200 clientes por mês sem fazer esforço, porque tinha demanda e não existia oferta. E essas pessoas faturaram muito. Só que depois, quando começou a entrar a concorrência, elas talvez muitas não se adaptaram. Então, nós já vimos nesse percurso autoridades de registro que eram acostumadas a emitir 150, 200, 300 certificados, simplesmente estando lá, que os profissionais da contabilidade indicavam seus clientes, os clientes vinham sem fazer esforço, e que agora tiveram que se transformar, porque a questão de ampliação de locais de atendimento, de postos de atendimento, a questão da videoconferência, é um caminho sem volta, e entrou para valer. Então, eu logo de cara entrei no modelo que eu entendi que era de ramificação de atendimento. Hoje, 70% das nossas emissões são nesse modelo e 30% mais ou menos, aproximadamente em locais nossos, pontos exclusivos da Plano Digital. Mas logo no início, questão com 6, 7 meses de empresa, isso lá nos meados de 2015, eu comecei a perceber que algumas coisas eram carentes na minha cidade, na minha região. E comecei a estudar, buscar, falar com pessoas sobre o que poderia ser ofertado a mais, né? Comecei a me interessar por alguns assuntos, e aí, por exemplo, quando um dia uma empresa ligou me ameaçando que se não registrasse a minha marca em tantos dias, eu iria perder, eu pensei, isso aqui na minha região é carente. Então, eu estou no interior do Rio Grande do Sul, na região aqui do Vale do Taquari, 100 quilômetros de Porto Alegre. Então, tem empresas de Porto Alegre que fazem registro de marca, tem empresas daqui da cidade ao lado, Lajeado, enfim, a cidade de polo da região. Enfim, pesquisando nós encontramos, mas o que existe de pessoas que nós conhecemos que recebem uma ligação de uma empresa com um DDD bem diferente do nosso, ameaçando, e não tornam isso explicativo. Eu vi uma carência. Então, buscamos uma parceria com um setor de advocacia e nós fazemos a parte comercial e eles fazem a parte burocrática. E tem dado certo. Tentei outras coisas, por exemplo, a venda de sistema.
É muito comum a Airless vender algum sistema. Só que eu vi empresas que vendem sistemas, software house, lojas de automação comercial, mais como um parceiro. Então, se eu fosse vender sistema de emissão de nota fiscal, ERPs para empresas pequenas, eu percebi que eu teria uma possibilidade de ganho com isso, mas eu perderia parceiros comerciais que indicam cliente, que são empresas que já vendem. Essa escolha é difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. Mas optei por abrir mão desse mercado. Eu vou querer essas empresas como parceiros. Inclusive, já teve gente que me disse, não quero papo contigo, porque as empresas de certificação também vendem sistemas. Bom, paciência, respeito, bola para frente, mas não é o que nós fazemos, né? Então, não conheço, são poucas empresas de certificação que fazem registro de marcas. E se o que eu estou falando for a sugestão para que mais empresas façam, que bom, elas vão sobreviver, porque são coisas que não caminham junto, não é a aplicação do certificado digital num outro produto, como é um caminho que nós temos que procurar para a sobrevivência do certificado, para sair da dependência das exigências do governo, e que hoje nós só temos, de fato, uma, que é a exigência de emissão da nota fiscal eletrônica, né, que é obrigatório. Mas foi uma forma de fortalecer a nossa marca, de estar presente e levar um serviço ao cliente final, ao empresário que precisa de algo, que precisa de auxílio. Tem dado muito certo, já a questão de 1 ano e meio, que nós temos a empresa de registro de marcas, então trabalhamos com uma forma assim, de abordagem educativa. Nós nunca dissemos, Raíssa, se tu não registrar tua marca, alguém lá vai registrar, tu tem tantos dias para fazer isso. Educamos. Se não registrar, é possível que alguém registre. Citamos exemplos conhecidos, e existem muitos de situações de pessoas que não registraram e perderam a marca. Em alguns casos, para pessoas da própria família. Né? O pai não registrou, o sobrinho, o filho foi lá e registrou a marca. Existem casos. Também nós buscamos entender que o que precisamos é auxiliar as empresas na gestão, né? Não simplesmente na forma de vender um certificado, ele faz isso, isso e isso, né? Nós buscamos oferecer, estamos desenvolvendo algumas parcerias com empresas na guarda de documentos, né? Guarda eletrônica de documentos, que é uma carência muito grande. Na parte de Business Intelligence também, que não é simplesmente, tem um ERP, que eu emito nota, que eu faço meu controle financeiro, meu fluxo de caixa. Nós estamos nos aperfeiçoando, trazendo pessoas para trabalhar na parte de parcerias, porque nós não somos desenvolvedores aqui. A minha formação é comércio internacional, mas eu me considero um vendedor, né? Então, eu não sou desenvolvedor. Tem muitas ARs em que os gestores são pessoas de TI, pessoas muito capacitadas nessa área de desenvolvimento. Tem pessoas próximas que dominam a tecnologia. Eu não. Ligo o computador e sei usar, né? É tipo eu, né? Mas eu acredito que a gente não precisa também saber, não é? De tudo. Por exemplo, eu queria... Tem que saber, eu queria fazer um podcast. Eu não faria isso sozinha. Você viu, né? Antes de começar, o moído que é, a preparação que é, com profissionais. Imagina eu sozinha fazendo alguma coisa. Não ia rolar. Mas aí, Samuel, voltando só um pouquinho. Qual foi o teu pontapé inicial para buscar essas novas soluções? Você viu aí realmente a carência do teu mercado local? Mas você também sofreu influência aí das ameaças ao setor de certificação digital, aquela pressão psicológica de que vai acabar a qualquer momento, de que tem que agregar outras coisas para ontem. A gente tem na nossa frente o dono de uma empresa e ele está indo embora sem comprar mais da gente. Eu queria saber aí o quanto
também todo esse burburinho e todas essas ameaças influenciaram, né, na tua tomada de decisão em realmente buscar implementar, focar, ter como objetivo transformar a Plano Digital em mais do que certificação digital exclusivamente? Eu posso dizer que essas ameaças, elas foram talvez um pequeno incentivo, né? Mas desde o momento que eu entrei no mercado de certificação, que lá por 2017 começaram mais para valer as ameaças, né? 2017, 2018, eu já tinha em mente, já tinha planejado algumas coisas, busquei parcerias, negociar com algumas pessoas que não tiveram interesse em seguir alguns caminhos, né? Mas isso vem de antes, por eu entender, eu vi a carência. O empresário que ele chega até nós, ele fica 20 minutos aí, na época, para alguns casos demorava meia hora, 40 minutos, quando tinha que digitalizar página por página de um contrato social. Sim. Faltava assunto às vezes. E se eu preparar o meu agente de registro para ser, naquele momento, falar de outro assunto e tal, depois encaminhar ele para um consultor comercial, que na época não tinha um consultor comercial também, né? Tinha eu e mais 2 agentes de registro, né? Então, tratávamos tudo meio que junto. Eu preparar, eu posso criar, porque eu entendo que uma empresa, ela não vive de um produto só, independente das ameaças normativas como nós temos. Vai acabar o uso do certificado, vai entrar essa assinatura simples, assinatura avançada, vai ser blockchain, vai ser sinal de fumaça, seja lá o que for. Pode ser que um dia o uso do certificado como ele acabe. Eu quero estar preparado para que a Plano Digital sobreviva. Mas a entrada nesses outros serviços e produtos foi realmente por um gosto meu, mas essas ameaças, elas são um incentivo para me dizer, olha, realmente, eu estava no caminho certo. Entendo. E como é que foi, assim, você falou aí, né, você mais 2 agentes de registro, mas ao longo do tempo a equipe foi crescendo. E como é que você conseguiu manter essa motivação? E eu te falo que eu já te falei isso, né, uma vez numa ligação, de que é uma das dificuldades que eu sinto. Dentro da Cert+, a gente já tentou algumas vezes, mas aí nós temos 2 momentos. O primeiro, eu senti que assim, a gente passou por tanta turbulência ali, desde a IN 130, né? Abre filial, fecha filial, não vai mais abrir pontos, só filiais, aí agora volta, vai poder, enfim. E eu sempre me senti muito ocupada, sabe? Para cumprir essas obrigatoriedades e todas essas regras, sem conseguir ter o tempo necessário para adequar tudo e ainda dar andamento, né, a outros produtos. Eu sempre senti que precisava muito partir de mim. E a equipe que já está ali no dia a dia envolvida, certificada, se a gente deixar, graças a Deus, tem o dia todo para fazer sem parar. Então, como você pensou, como foi isso para você, assim, quando você começou? E hoje você ainda busca e ainda tem novas soluções sempre. Como é para a tua equipe hoje encarar? Vocês enxergam realmente como uma empresa só que vende vários produtos? Vocês se enxergam como um grupo onde pessoas diferentes tocam cada operação? Como é que foi para você conseguir superar esse desafio, né? Que é deixar tudo andando, já que o certificado digital consome tanto do nosso tempo e da nossa energia ali o tempo todo. Bom, felizmente, eu tenho a sorte, né, alguns aspectos. Eu sempre sou crítico de quando as pessoas falam que eu me fiz sozinho, eu sou bambambam, eu tenho a meritocracia, porque é tudo por meritocracia. Eu acho que esse é um discurso muito fácil de ser derrubado. Em algum momento tem que ter o componente sorte na tua vida, né? De sorte de no momento certo algo chegar para ti. As pessoas, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Pode ser. Quanta gente que dá duro a vida toda, faz tudo certinho, tenta, dá errado. Às vezes faltou aquela pessoa que chega do lado e dá um conselho certo, né? Então eu tive alguns conselhos de vida, né?
O meu pai dizia uma coisa que era: não existe jeito errado para se fazer a coisa certa. A coisa certa só se faz de um jeito que é o jeito certo, né? E a minha mãe também, ela sempre incentivava a fazer as coisas da forma correta, meu maior medo na vida era causar vergonha para os meus pais, né? Então, nós vemos muitas pessoas que fazem coisas erradas e talvez se elas pensassem em não envergonhar os pais, não as fariam, né? Então, isso é uma coisa que sempre me norteou. Então, nesse período, sabe, tu falaste aí das ameaças, do abre filial, do fecha filial, do não ter mais posto de atendimento, né? Eu sempre procurei me cercar de pessoas nas quais eu confiava, né? Então, teve um período que, por exemplo, em 2017 a minha mãe ficou doente e veio a falecer. Meu pai já é falecido há 20 anos, né? Então, durante a doença da minha mãe, no tratamento dela, ela teve câncer, eu conheci a Kátia, que é minha esposa e hoje é minha sócia. Então, nós ficamos juntos desde então, né? Tu conhece ela, né, Raíssa, um dos encontros que nós tivemos das AENS, e ela veio trabalhar comigo e se tornou o meu braço direito. Então, pessoa que eu confio. Eu tenho outras pessoas aqui dentro e, enfim, nós tivemos a inauguração de um novo espaço faz pouco tempo, numa sede nova. Tem uma pessoa aqui que é o nosso gestor comercial, que é o Marcos, e alguém que eu já conhecia de antes da Plano Digital, né? E trouxe ele para trabalhar comigo, e ele é o nosso braço direito, e pessoa que veste a camisa. Talvez, e não só ele, tem muitas pessoas aqui dentro, hoje todo o nosso quadro de funcionários, hoje nós temos aqui na matriz da Plano Digital cerca de 25 pessoas trabalhando, né? Entre áreas comercial, de marketing, nós temos também uma agência de publicidade como um dos negócios, parte do suporte documental, suporte técnico, ACI, RH, em torno de 25 pessoas e mais 230 agentes de registro espalhados. Tem pessoas de confiança, pessoas que eu sei que vestem a camisa, que vão ser sempre leais, né? Eu acho que, por mais que tenha algum momento que isso eu trouxe do tempo que eu fui empregado, né? Tem que sempre procurar o melhor para a empresa. Eu não posso deixar de lado isso. Eu era o tipo de funcionário que brigava pela empresa, eu brigava com um colega que eu via que estava fazendo as coisas mal feitas a propósito, fazendo corpo mole, como dizem por aqui, né? Então, eu consegui me cercar de pessoas assim. E elas são fiéis aos nossos propósitos. Então, nós, enquanto aqui na Plano Digital, nós temos uma teoria. Nós sempre procuramos o bem-estar do colaborador, né? Sempre conto em alguns momentos entre alguém, tem pessoas que falam de outros empregos que tiveram. Lá no início, alguém me ofereceu, éramos em 4 funcionários, alguém me ofereceu uma cadeira lá, top, compra para ti, tu é o dono da empresa. Eu disse, olha, eu vou me sentar numa cadeira boa o dia que eu tiver condição de que todos os funcionários, todas as pessoas da minha equipe tenham uma cadeira boa. E assim foi. Eu sempre uso isso para ilustrar quando tem alguma questão que eu acho que é pertinente. Sempre procuramos investir no ambiente de trabalho, no benefício do colaborador, né? Eu acho que também cada empresa tem a sua história, né? Às vezes tem uma pessoa ali que eu até, você falando disso, me veio à cabeça agora uma contadora lá de Campina Grande, porque eu sou de Picuí, interior da Paraíba, né? Nosso ponto de atendimento era lá, uma cidade de 20 mil habitantes. E aí, quando a gente decidiu que iria começar a trabalhar em Campina Grande, eu tive uma contadora que me indicava certificado. Eu ia lá em Campina Grande uma vez por semana para fazer os certificados dos clientes dela, mas foi a primeira oportunidade que eu tive, caramba, que hoje ela nem é mais parceira da Certimais, nem indica
enfim, para o nosso ponto de atendimento de lá por outras questões. Mas, assim, a consideração e o amor que eu tenho por essa pessoa, a importância, o quanto ela foi, assim, Deus quem colocou naquele momento para fazer com que a direção mudasse naquele sentido, né? Eu acho que também entra num ponto do quanto esses novos produtos vêm para diferenciar a tua empresa. E no peso que é também você levar tudo sozinho. O pessoal que é centralizador, que acha que não pode confiar, a gente sabe todos os problemas de confiança que existem, a gente sabe das quantidades de sociedades que já se desfizeram, da quantidade de agentes de registro que eram funcionários e saiu para empreender por conta própria. A gente sabe, esse aí é um risco do nosso negócio. Não adianta sofrer por esse tema. Inclusive, vai ser tema de um outro episódio do podcast. Mas é importante a gente saber reconhecer, né, as pessoas que podem e confiar em quem pode. Porque eu também percebo, e já aconteceu comigo, de tipo, romper com uma pessoa que eu achava que tinha tanto perfil da Acerte Mais e por medo, naquele momento, não deu o espaço adequado para ela crescer. E é ruim também, né, porque a gente não vai crescer sozinho. E quem quer trabalhar sozinho, quem quer fazer tudo sozinho, quem só pode prospectar sozinho, quem só pode abrir um novo negócio sozinho, não chega muito longe. É impossível. Você tem uma limitação de horas diárias de trabalho, né? Se você se dedicar àquilo para não fazer mais nada da sua vida, você não vai passar de 24 horas por dia de trabalho. Então, não adianta, né? É muito interessante a gente conseguir reconhecer nesse caminho e conseguir delegar. Não é fácil, mas é necessário, né? Entender o momento e entender a importância que... E aí cabe também ao nosso trabalho, né? É difícil, mas procurar essas pessoas, né? Não perder a esperança, não achar que todo mundo vai ser igual porque teve uma decepção, não achar que vai ser problema sempre e entender que elas existem e a gente tem aí que encontrar, né? Cabe a nós filtrar, né? Eu conheci uma pessoa que trabalhava com venda de... Aqui tem bastante o pessoal que tem um caminhãozinho, ele vende verduras, essas coisas, caminhão passando nos bairros, né? Eu tenho que pesar no fim do mês, aí considerar como se eu tivesse passado uma peneira e ver quanto sobrou, né? Então, nessa nossa peneira, nós temos que ter uma preponderância de fatores positivos. Então, se isso ocorrer, tá ótimo, né? Melhora o que precisa, mas tem que ter, no momento que começar o negativo pesar mais, nós temos que acender o alerta. Tivemos já problemas com pessoas, temos eventualmente, mas 95% das nossas experiências são de pessoas que nós podemos confiar. Tem pessoas que saíram da empresa por outros motivos, para ir atrás de sonhos próprios e que está tudo bem, né? E construir uma história bacana aqui dentro e que tem as portas abertas se um dia quiserem voltar, né? Mas é aquilo, eu não construo nada sozinho, não existe essa questão de o eu prevalecer, então nós costumamos dizer que é o nós estamos trabalhando agora num projeto coletivamente aqui dentro para em 3 anos multiplicar por 5 o faturamento da empresa, então exige muito trabalho e exige muita confiança nossa nas pessoas e fazer com que as pessoas comprem a nossa ideia e confiem em nós, que se sintam seguras com o que nós estamos passando. Então, acho que as empresas de certificação, se souberem aproveitar, ontem mesmo, conversei com uma pessoa ligada ao ramo de certificação, bastante influente, né? E que entende que as ARs têm que vender algo mais, né? Nesse mundo que está se tornando digitalizado, que elas têm que ser um balcão de negócios. Isso casa um pouco com até uma conversa aqui do nosso primeiro episódio do podcast, que foi com o Helder, da Top ID, sobre o perfil da AR, né? Eu acho que cabe à AR também identificar
o que ela quer, qual é o objetivo. Você aí tem um objetivo de multiplicar 5 vezes o faturamento da sua empresa. Ok, você está indo em busca disso por um caminho que só você vai trilhar. Não adianta eu te perguntar. Por isso que eu não tenho medo de compartilhar as experiências, sabe, Samuel? Não adianta. Você pode me falar tudo o que você faz aí. Eu não tenho como duplicar aqui. São empresas diferentes. Cada um conhece seu negócio. Não, e eu quero, talvez, em algum momento, construir uma parceria contigo em algum desses negócios, a gente, né? Como nós já isso, a gente ensaia até. muito, né? E não sai do papel. Ainda não saiu nada do papel. É o time da coisa, acontece no momento certo. E aí eu acho que essa questão dos produtos tem a ver... todo mundo concorda que tem que vender mais, tem que oferecer mais, tem que fazer mais. Tem as pessoas que acreditam que a gente precisa de vender aplicações para o certificado digital, porque o certificado digital em algum momento vai ser grátis e a gente tem que ganhar dinheiro com a solução. Mas eu também acho que, às vezes, por exemplo, não é o meu perfil dentro da Certe Mais. Justamente por eu não ter a característica de ser desenvolvedora, eu não sou da área de TI. Então, eu acho que, às vezes, o esforço que eu teria que fazer para conseguir vender ou desenvolver uma aplicação exclusiva para o uso do certificado digital poderia me dar muito mais fruto em um outro segmento, em uma outra área. Então, ter outras soluções, outros produtos, outros serviços dentro da AR também vai servir para diferenciar a sua AR de outra. Ok, as duas estão lá, visitam um cliente e oferecem o certificado digital. Ok, além do certificado digital, o que você tem para oferecer para esse cliente? O que eu tenho para oferecer para esse cliente? E aí ele vai escolher o que mais atende às necessidades dele. Então, eu acho... se eu fosse falar, eu tenho tanta coisa... por exemplo, eu só consigo enxergar outro caminho, sabe? Primeiro a gente quis abrir aqui outro negócio que não tem nada a ver com certificação digital, que não é vendido dentro da nossa AR. Um outro negócio para dar um pouco mais de segurança. E dentro da AR hoje, se eu te disser, o produto que a gente vende realmente, que gera alguma receita para a empresa hoje, é energia solar. A gente vende projetos de energia solar. Então, se eu vejo aqui nos meus concorrentes diretos, quais deles vendem certificado digital e oferecem energia solar? Eu não encontro nenhum. Se eu vendesse, por exemplo, que venda certificado digital, sistema de automação, eu encontro, inclusive, vários parceiros. Então, assim, eu acho que vai servir para diferenciar. Qual é a outra autoridade? Eu vou falar como autoridade de registro pensando no teu negócio aí, né? Tua matriz. Mas qual é a outra autoridade de registro que você concorre com venda de certificado digital, com registro de marcas, com a comunicação da empresa, né? Porque é uma agência de comunicação. Tem agora também venda de consórcio ou é de seguro? Eu vi pelo Instagram. Venda de serviço financeiro através do consórcio e nós temos também consulta de crédito. Que consulta de crédito é mais comum de existir. Mas aí você entende o valor que a sua empresa acaba tendo? Ela é diferente de outra. Não existe, se a gente for comparar que nós temos um produto em comum, obviamente é o cargo-chefe dos nossos negócios, mas... caramba, a gente está conseguindo diferenciar uma empresa da outra, né? E aí você acaba criando um caminho, encontrando um perfil de cliente que é um pouco diferente do que eu tenho aqui. E aí você vai atender melhor. Você que está no Rio Grande do Sul, por exemplo, a SafeWeb aí é bem forte. Mas você consegue ser diferente da própria SafeWeb, entendeu? O cliente consegue enxergar qual é a diferença do que é SafeWeb e do que é plano digital, porque você construiu uma marca e um rol de serviços e produtos que são seus. Não vai encontrar, ele vai na SafeWeb, ele não vai encontrar o que você oferece. Então, eu acho que esse é um outro ponto muito interessante de agregar outros serviços e produtos, é de você encontrar qual é o seu perfil. Não é só ir no que a massa... você tem que vender e tem que vender o sistema. Você tem que vender, sei lá, um aplicativo disso. Você tem... teu concorrente está fazendo outra... Vender sistema para receita eletrônica, né? Tem que vender sistema para diploma eletrônico. Nem todo mundo está apto para isso. E aí, às vezes, você perde muito tempo, né? Gasta muita energia com algo que, às vezes, não é o perfil da tua empresa, não é o perfil do cliente que você atende. Então,
por isso que, repito, eu acho que é muito válido a gente conversar sobre esses temas e discutir esses assuntos para que, em algum momento, as pessoas entendam que a gente não precisa ali morrer numa briga onde ninguém se fala e todo mundo tem assim, com a concorrência tão ferrenha. Porque cada um está construindo o seu espaço no mercado, né? A gente não está brigando com aquele objetivo e ponto final. Exato. Eu até desse teu exemplo, Raíssa, da energia solar, o que isso tem a ver? Mas esse teu cliente, todo cliente que vem até a tua R, ele tem uma casa, ele tem uma empresa, ele tem um telhado. E paga uma conta de energia caríssima, com certeza. Ele tem raiva, né? Tem raiva, né? Vocês estão aí num lugar que o sol brilha muito. Né? Exato. E que a chuva, para ter, digamos, existem as hidrelétricas em outros locais, as redes de transmissão levam, mas vem de longe a energia, né? Então, a geração de energia através da hidrelétrica ela não é próxima daí, né? E o sol brilha muito, vocês estão... Mas, assim, é um negócio que a gente consegue vender hoje. 90% dos projetos que nós já vendemos de energia solar foram de clientes Acerte Mais. E é algo que a gente consegue atingir o mesmo público, realmente é o mesmo público. Então, para mim tem nexo, sabe? E quando a gente pensou, foi muito pensado, a gente procurou muito, a gente pesquisou muito. E sempre a minha preocupação é o que eu posso vender que o meu concorrente de certificação digital não está vendendo, para que a Acerte Mais seja a única, não no segmento de energia solar, porque aqui tem uma também, do jeito que tem certificadora, tem empresa de energia solar, é impressionante. Energia solar, impressionante. E isso também é interessante, sabe, Samuel, porque a gente reclama demais, né? Nossa vida é reclamar, às vezes. Eu falo a gente, não você e eu, né, mas o geral... De que a gente acha que a concorrência, assim, é um privilégio e uma exclusividade que nós temos no segmento de certificação digital. Mas existe concorrência em todos os mercados. Existem... Energia solar, por exemplo, depois que a gente começa a vender, a gente descobre que existem milhares de empresas e é isso mesmo. Então... Que bom que descobriu depois, né? Se tivesse descoberto antes, talvez não teria empreendido nessa área. Porque dá um desânimo, né, de ser a mesma coisa, mas tem espaço para todo mundo no final das contas, né? E isso vale, eu acho, para qualquer segmento também Vai ter concorrência. Sei lá, você faz certificado digital de empresas. Quantos certificados de supermercados você faz por mês? Aqui nós fazemos bastante. E precisa, né? O mercado precisa de concorrência para se regular. Então, não é de tudo ruim. Tem ARs que vendem seguro. Uma coisa que eu não escolhi, não me atraiu, mas todo mundo que vai fazer um certificado, ou tem um carro, tem uma casa, precisa de seguro. Exato. Então, eu vejo que tem algumas ARs ainda que acham que tem que trabalhar exclusivamente com venda do produto, desenvolver aplicações. Que ótimo, tomara que nós consigamos a sobrevivência no mercado de certificação digital, que o mercado não esperando a exigência do governo, que o mercado consiga se adaptar a isso, que consiga criar as demandas para que o certificado digital continue a ser algo valorizado, que se mostre a importância dele. Para isso, eu estou buscando parcerias, porque eu não sou eu também estou buscando parcerias para isso, pessoal. Então, nós temos e podemos compartilhar depois essas questões, mas é na área de sistema de business intelligence e gerenciamento eletrônico de documentos. Que tem muitas empresas que trabalham, mas trabalham exclusivamente com isso. Então, nós queremos agregar, transformar a autoridade de registro num balcão de negócios. Eu quero que o certificado digital cresça em participação. Digamos, se hoje eu faturo 10 mil, eu quero faturar 20, mas se hoje os 10 mil são 90%, eu quero que os 20 sejam 50% do meu faturamento. Então, de aumentar o volume, mas diminuir a necessidade. Que se por alguma questão ali na frente acabar o uso do certificado como é hoje, se tornar inviável, mantenha
a empresa, nós possamos manter as pessoas que aqui trabalham empregadas. Talvez ali na frente eu possa ser visto a Plano Digital, a Certimais ou qualquer outra empresa de certificação como empresa que também vende certificado digital. Uma empresa de soluções, né? Soluções para a vida empresarial. Então, a nossa parceria com o contador, por exemplo, nós queremos buscar facilidades para o contador. Não simplesmente ter só ele como um parceiro de negócios, que ele indica os clientes dele, que a gente remunere ele, e foi. Isso, todo dia esse contador recebe, se tu paga 10% de comissão para ele, todo dia vai ter alguém oferecendo 11, 12, 15, prometendo muitos, para que esse contador ele continue indicando os clientes dele por fidelidade, porque ele confia no nosso trabalho, porque ele saiba que nós não vamos deixar ele em maus lençóis, porque ele sabe que ele vai encontrar outras coisas que facilitem a vida dele estando conosco. Então, foi por isso que nós buscamos registro de marca, nós temos contadores que indicam, agência de publicidade. E eu nem vou muito nessa coisa de marketing digital, de massificar a coisa, não. Nós desenvolvemos trabalhos mais específicos, a tua necessidade. Cada um tem a sua individualidade. O cliente tal demanda tal tipo de atendimento, o outro demanda um atendimento diferente. Um quer gestão de redes sociais, o outro quer sites, o outro quer fazer campanhas no Google. E nós termos pessoas, vamos lá, eu não sou especialista em nada disso, mas eu preciso me cercar de pessoas que têm esse conhecimento em cada área. Eu acho que a construção ela tem que ser coletiva. Na parte de consórcios, enfim, que é o que nós estamos iniciando agora, gente vendendo consórcio tem muita empresa que vende, mas vende em parcela. Cabe no bolso. Nós estamos aprendendo com a empresa que nós trabalhamos a lidar de forma que se torne uma consultoria financeira. Qual é que é o empresário que não pensa em ampliar seu estabelecimento, a indústria que não tem necessidade daquele adiante ter um pavilhão novo, a loja que pensa em ir para um espaço novo, que pensa em mudar, fazer uma fachada nova, que precisa renovar a frota. Se isso ali à frente se tornar o meu negócio principal, bom também, né? Na parte de consulta de crédito, todo mundo tem que analisar o perfil dos seus clientes, saber dessa vida de pagamentos dele. Até consulta de crédito é uma coisa mais usual, junto com o certificado de gestão digital, por conta de uma autoridade certificadora que tem serviço de consulta de crédito, né? Mas normalmente são ARs da Serasa que vendem consulta de crédito. Então buscamos um caminho através de um outro representante Serasa para vender consulta. Então nós temos hoje na parte da consórcio também, nós temos É coisa demais, né? É coisa demais, tem coisa demais. É coisa demais, tem coisa demais. Exato, então, buscar alternativas. Nós temos que buscar alternativas e pensar, e cada local, em Natal é uma realidade, tem coisas que... que não dá, por exemplo, aqui eu posso vender cobertor no inverno junto com o certificado digital, você não vai conseguir. Né? É verdade. Samuel, me diz uma coisa, vocês têm uma capilaridade muito interessante. Quando você pensa em novos produtos, você pensa no teu negócio, você consegue diferenciar bem o que é a tua matriz, quem vai vender isso, ou você sempre tenta colocar ou disponibilizar essas mesmas soluções para toda a tua rede? Se eles vierem, ok, é um bônus, mas você não conta com essa capilaridade para fazer esses novos negócios vingarem? Eu penso em usar a capilaridade, fazer com que eles tenham outras alternativas, né? Mas eu não conto com isso, que a questão do funil de vendas lá, de 100, eu vou ter 10 que querem me ouvir e vou ter um que vai comprar ideia.
Então, sempre pensado em ofertar a todos. Nem todos vão... E é o natural, né? E é assim mesmo. Não adianta se frustrar porque eu fui lá, ofereci para 100 parceiros e um se interessou e os outros não deram corda ou não deram a mesma importância que eu enxergo, né? Faz parte do jogo. Todos eles têm lá as suas outras opções, os seus negócios, as suas prioridades, então não dá para exigir que comprem a minha ideia, né? Então, muitos deles já ofereceram para que nós vendêssemos as soluções deles. Por algum motivo, não teve esse encontro de interesses, né? Entendi. Bem, Samuel, estamos caminhando para o final do nosso episódio. E eu queria te fazer a última pergunta. E uma das que a gente sempre fica aí imaginando, né? Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que eu converso. Eu não ia deixar de te perguntar. Como é que tu enxerga o nosso mercado daqui a uns 5 anos? Assim, o que é que você consegue? Você consegue enxergar certificado digital sendo rentável daqui a 5 anos? Você acha que tem para onde crescer? Você acha que é melhor dar uma segurada? O que é que você... Qual é a tua opinião aí sobre o futuro da certificação digital? Eu fico, às vezes, na dúvida quando eu paro para pensar se é o que eu penso que vai ser ou se é que eu gostaria que fosse. Mas eu acho que existe mercado, que o certificado vai sobreviver. Por exemplo, eu creio que a questão da nota fiscal eletrônica não vá tão cedo ser liberada outra forma de autenticação, né? Mas eu acredito na questão que eu já vi como uma ameaça, né? E hoje eu vejo como uma oportunidade que o mercado tem que abraçar. Por exemplo, a AR eletrônica, que inicialmente vai para ser certificados digitais de pessoa física em nuvem apenas. Eu assinei um contrato faz pouco tempo com um banco, né? Operação de crédito, onde eu recebi um link e eu tinha que assinar e escrever o meu nome na tela. Segurança disso, né, para o banco. Se eu disser, eles entendem lá que sim, que pode, que isso é seguro, né? Eles têm lá as formas de decidir deles, que um banco em específico aceita, o outro não aceita. Se fosse em certificado digital, todos podem aceitar. Só que, para todos os clientes dessa instituição financeira, vamos fazer os contratos de forma eletrônica. Mas tem que emitir um certificado digital, por mais que seja por videoconferência. É um transtorno. Mas o certificado, através da AR eletrônica, ali por barramento, ele vai ser emitido sem interação humana, sem essa perda de tempo de ficar em frente a uma webcam ou ir até um local de atendimento. Aí nós vamos poder ofertar essa solução para uma instituição financeira. Faz todos os teus contratos. Aí tu vai te remunerar por uso. Pagar X reais por assinatura. Inclui na operação que a instituição financeira está fazendo. Então talvez tu deixe de vender um certificado pessoa física de 1 ano por R$130, talvez, que é um preço que se pratica aqui, talvez ali seja diferente, e tu passe a cobrar R$5 por assinatura, ou R$30 para usar 10 vezes. No fim das contas, talvez o usuário final pagou mais, mas ele viu o valor naquilo, que isso, inclusive, ontem eu falava com uma pessoa que é bastante importante no meio de certificação digital, né? Bastante conhecedora, e nós falávamos exatamente sobre isso. Ele também falou sobre isso. Daqui a pouco tu vai pagar sobre o uso, vai ser remunerado pelo uso. A validação não tem a custo. Se usou uma vez no ano, vão ser R$5. Chute, um preço simbólico, né? Mas se usou 10 vezes, vai ser 50. Mas quantos que usam dezenas de vezes todo mês o certificado? Vai pagar por uso, por pacotes de assinatura. Talvez caminhe mais para esse lado. Vai existir, mas eu creio que ele vai ser diferente do que é hoje. E aquela empresa de certificação das antigas que esperava, já não tem espaço, né? Que esperava o cliente vir, ela está fadada
ficar pelo caminho, né? Eu penso igualzinho a você. Eu acho que eu já resisti muito, né, a todas as mudanças, já pensei muito, mas não adianta, o novo sempre vem. E ou a gente se conforma e se prepara para viver isso, ou a gente vai virar aquele pessoal obsoleto que fica pensando como seria se não tivesse mudado e a mudança já passou por cima de você. Então, muitas vezes nós vemos histórias de empresas, de negócios que surgiram porque um outro quebrou. Ou de uma empresa que teve algo que lhe foi oferecida, ela não aceitou e quebrou e esse novo veio. Exemplos, a Blockbuster e a Netflix. Então a Blockbuster poderia ter comprado a Netflix, o negócio, por um valor irrisório. É como eu também não consigo às vezes entender que hoje, graças a Deus, a Certo Mais cresce bastante. Nós conseguimos do ano passado para esse ano dobrar de tamanho, por exemplo. E eu enxergo que tem parceiros que... Eu conheço pessoas que fecharam, que venderam a R e foram morar fora do país. Então, eu acho que assim, o espaço existe e a gente só tem que parar e fazer o que tem que ser feito. A gente não adianta mais lamentar, reclamar ou pensar como a gente gostaria que fosse, né? Se a gente quer ver a nossa empresa daqui a 5 anos existindo, a gente vai se adequar e fazer o que precisa ser feito, né? A gente já está aqui, então não vamos deixar ninguém vir e passar por cima da gente. Vamos fazer o que é preciso ser feito. Aqui, há um tempo atrás, até quando eu já estava no mercado de certificação, que é algo recente, né? Tem 6 anos, eu conheço pessoas que estão há 20 anos, que estão desde que existe a ICP Brasil. A emissão, a validação presencial de um certificado digital, ela era meio que um evento. Eu vou fazer o certificado, perdi uma tarde para isso, tinha que se locomover. Na forma que está a nossa vida, nosso dia a dia hoje, quanto menos tempo demandado para não vou dizer perdido, tempo demandado para determinada atividade, melhor. Hoje é inadmissível pensar em dedicar 2, 3 horas para emissão de um certificado, né, digitalizando o documento, folha por folha. Bom, para isso existem as ferramentas, né, o contrato social de forma digitalizada, enfim, existe uma série de possibilidades. E vai se tratar uma coisa mais corriqueira. Então, o nosso medo na época que a ameaça dos bancos fosse que com o teu cartão do banco ou a biometria cadastrada no banco fosse lá e emitisse certificado no caixa eletrônico. Então, daqui a pouco esse banco, essa instituição financeira, ela não vai ser uma autoridade certificadora, ela vai ter uma parceria com uma empresa de certificação, ela vai ter um contrato de prestação de serviço. Então, mas quem ficar parado acha que ainda tem que ser aquele evento, vem até mim, é a mesma coisa que quem está na área de gestão empresarial, na área contábil, acha que tem que ter uma máquina de escrever ainda. Esse profissional vai acabar desaparecendo, né? É óbvio, é uma coisa, é uma obviedade isso que eu estou falando, mas nós ainda vemos isso. Demais. Pessoas que não se conformam, né, com as mudanças. Eu acho ruim, mas eu me conformo, pelo menos, porque não adianta. Por exemplo, eu emitia 500 certificados lá em 2014 e tal, do jeito antigo, demorou 500, hoje eu emito 200. Não, aí não dá para entender. Mas a partir não dá para entender. Tem empresas que não existiam e emitem 5 mil certificados hoje. Então, essa pessoa fez algo errado. Não adianta achar que é responsabilidade de alguém, né? A responsabilidade é de quem está gerindo isso. O mercado está crescendo, o número de certificados ativos está crescendo. Você tem que fazer aí a sua parte para não deixar que outras empresas tomem o seu mercado, né? E isso tem acontecido bastante. Existem alguns ditos populares que eu costumo me valer deles, né? Então, alguns até são ditos de uma certa forma preconceituosa, eu não vou falar aqui, mas o brasileiro tem uma cultura assim que ele não quer interferência do governo, ele é liberal, eu não quero que o governo saia, mas o governo em algum momento tem que me beneficiar. Então, o que nós mais vemos no mercado de certificação, não é o que mais vemos, nós vemos muito pessoas reclamando, né,
que o governo tem que manter o nosso negócio. Cara, o governo tem que fazer o que for melhor para a sociedade. Exatamente. Sem abrir mão de níveis de segurança. Se o certificado digital por videoconferência ele for seguro, tão seguro ou mais que emissão presencial, olhando cara a cara, vendo documento fisicamente, se for tão seguro ou mais, tem que se valer disso. Se a eletrônica for segura, for melhor e mais barato para o cidadão... Nós somos exemplo disso, né? Quando eu penso, por exemplo, no dono de uma gráfica, minha mãe trabalhava na coletoria lá da nossa cidade, né? Então, tipo, você tinha que ir lá pegar autorização na coletoria para levar para a gráfica poder produzir os talões, depois mandava para a coletoria para poder carimbar página por página do talão, para poder liberar para a empresa poder emitir as notas fiscais. Então, imagina também o quanto o dono da gráfica não ficou puto com as empresas de certificação digital, porque não tem mais. Na minha cidade tinha uma gráfica que se dedicava exclusivamente à produção de talões de nota fiscal e não existe mais no mercado dele. Então, paciência. E nem por isso deixaram de existir gráficas. Só o modelo de negócio que ele tinha escolhido mudou, não existia mais aquela necessidade, ele teve que se recolocar de alguma outra forma, né? Naquela época, o padeiro embrulhava pão com jornal, muitos. Hoje não pode. Hoje ele tem um papel com uma arte, muitos lugares tem a embalagem, tu vai comprar algo na padaria, algo bonito, uma embalagem muito bonita. Então, o mercado mudou, a gráfica não deixou. Algumas deixaram de existir, obviamente, porque os gestores não se atualizaram, não viram esse novo mercado. E uma coisa que me chama a atenção, eu sei de uma história de uma empresa de software, que algumas pessoas montaram isso na década de 90, só que na época tinha que ter a caixinha, não era nem nota eletrônica, era nota impressa, né? Nota fiscal impressa mesmo, né? Mas era o software para emissão da nota. E eles ofereceram à sociedade para o dono de uma gráfica. O dono da gráfica tinha que produzir as caixinhas para colocar o CD, o programa de instalação. O dono da gráfica não quis. Hoje essa empresa de desenvolvimento de sistemas, ela vale algumas dezenas de milhões de reais de mercado. A gráfica possivelmente está lá fazendo as mesmas coisas, então esse dono não viu. E quando eu soube desse exemplo, foi algo que eu sempre observei, assim, quando eu vi histórias de gráficas, como não tem gráficas que viram, opa, eu estou deixando de fazer talão de nota fiscal, eu vou vender sistema. Não se viu muito isso. Aí um dia eu tive um exemplo, me trouxeram um exemplo de uma situação dessas, né? Que a gráfica teve a oportunidade de ser sócio de uma empresa de sistemas, mas achou que não teria futuro, né? Então é isso, não vamos ter medo do novo, né? Vamos sempre aí enfrentar. Exatamente. Então vai ter adaptação, por isso que eu quero diversificar, quero trazer pessoas para o meu lado que entendam. Eu não entendo tudo, entendo pouco de algumas coisas, mas então, eu não sei, eu tenho que saber quem sabe. Então, eu trabalhei numa área, durante a minha carreira profissional, na indústria alimentícia, eu trabalhava no PCP, Planejamento e Controle de Produção. Costumava-se dizer que quem trabalhava no PCP podia trabalhar em qualquer área da empresa, a área que apanhava da produção e apanhava do comercial. Era meio que o marisco que estava entre a onda e a pedra, e o rochedo. Mas a gente aprendia. Não sei fazer, eu sempre tive esse perfil. Eu não sei, mas eu sei quem faz, eu sei quem pode ajudar a resolver. Eu não consigo agora, me dá 10 minutos que eu vou buscar a solução. E o nosso papel enquanto empresários dessa área de serviços de apoio a outros negócios tem que ser isso. Já tivemos situações que nos questionaram. Samuel, tu faz isso, a tua empresa faz isso. Não faz, mas eu indico quem faz, descubro. E em alguns casos eu não quis nada por isso. Eu ajudei o meu cliente a solucionar o problema dele e de outra forma posso ter achado um parceiro de negócios nessa pessoa que forneceu a solução. Com certeza. Pois é isso, Samuel. Eu queria muito te agradecer pela paciência aí e pelo bate-papo, né? Muita experiência para compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que
vai ser muito legal ouvir tudo aí que a gente conversou. Eu espero realmente que o pessoal se inspire em você, né? Se inspire aí na sua história, assim como para mim a inspiração, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu fico feliz de participar, de contribuir, de dividir isso. Eu conheci como um provérbio chinês, não sei se é mesmo, né? Tudo é provérbio chinês, é de tal lugar. Se duas pessoas se encontram numa estrada, cada uma com um pão e trocam os pães, cada uma segue o seu caminho com um pão. Mas se essas duas pessoas trocam, cada uma tem uma ideia e troca uma ideia, cada uma sai com duas ideias. Show. Eu agradeço demais por poder falar. É difícil, está sendo até difícil. O mais difícil do podcast é justamente... tem muitas pessoas que são inspiradoras, mas é difícil o pessoal querer compartilhar, né? Não é todo mundo que quer falar. As pessoas têm medo de, sei lá... ou eu querer promover a minha empresa, ou que não faça corretamente com a sua, ou que a situação seja distorcida de alguma forma, sendo que, assim, é um bate-papo realmente para trocar experiência. São empresas diferentes, mas eu tenho certeza que a maioria das dores que nós sentimos aqui, você também sente aí, e por que não compartilhar? E o pessoal que está nos assistindo, com certeza, sofre de muitas das coisas que a gente compartilhou aqui, e enfim, todo mundo... Nosso mercado... Se essa nossa conversa ajudar uma pessoa a resolver um problema, melhorar um processo, vai ter valido a pena. Com certeza. Então é isso, Samuel. Muito obrigada. E você tem mais algum recado aí para dar? Falar da Plano Digital, divulgar o Instagram? Não, eu te agradeço a oportunidade, parabenizo pela tua iniciativa de criar isso. Então, é algo que eu não pensaria em fazer. Então, assim, vamos ver como cada um de nós, na sua individualidade, pode contribuir, sabe? Eu fiquei muito feliz quando tu me convidou. Eu tinha visto, acho que alguma divulgação eu acho que num dos grupos de WhatsApp que a gente participa ali juntos, né? Eu disse, que legal, que bacana. Não esperava ser convidado, então, quando me convidou, eu fiquei extremamente feliz, aceitei na hora. E parabéns novamente, enfim, eu estou à disposição, né, para quem quiser trocar uma ideia sobre como... Não vou saber resolver os problemas dos outros, mas nós vamos trocar experiências para chegar a alguma solução, sabe? Então, não vejo concorrentes nesse mercado, né? Eu vejo que nós disputamos em algum momento por preço, alguma coisa. A questão mais de concorrência mesmo, eu vejo que é uma licitação que eu nem gosto muito de participei algumas vezes, eu vejo que não é algo que me atrai, né? Ali existe concorrência que valeu o menor preço. No restante é construir relacionamentos, eu acho que existe mercado para todos e crescermos, como eu disse, fazendo parcerias mesmo. Muito obrigada, Samuel. E até mais, né? Quem sabe aí você não vai aparecer aqui novamente para a gente discutir outros temas também. Maravilha, à disposição. Será uma grande honra. Muito obrigada. Então tá. Um abraço. Tchau. Até mais.